O assunto dessa aula é sobre os vírus. Bem, quero lembrar vocês, antes de começar a explicação, de que os vírus, eles são estudados à parte, né? Eles não são inclusos em nenhum dos reinos. Por que isso acontece? Porque eles não têm uma característica básica, que é critério para a inclusão de um ser vivo, né, de um organismo em um dos reinos, que é a constituição celular. Eles são acelulares. Vocês devem lembrar que existem 3 critérios para a inclusão de um ser vivo nos reinos. O primeiro critério é o tipo de célula, né? Se é uma célula com núcleo, ou seja, uma célula eucariótica, ou uma célula sem núcleo, procariótica. O número de células que constituem esse organismo, né? Se ele é uni ou multicelular, e o tipo de nutrição que ele apresenta, né? Se ele é autótrofo, né? Tendo capacidade de produzir compostos orgânicos, ou se ele não tem essa capacidade e é heterótrofo. Como ele não é constituído por células, então ele é estudado à parte. O estudo dos vírus se chama virologia. Os vírus, eles foram descobertos quando um biólogo russo chamado Dmitry Ivanovsky estava fazendo um trabalho estudando um organismo que estava atacando as folhas de tabaco. Inicialmente eles achavam que eram bactérias, né? E depois eles descobriram que na verdade era um vírus que é chamado de mosaico do tabaco. E isso foi por volta de 1892. Só que como eles são seres extremamente pequenos, eles só puderam ser visualizados após a invenção do microscópio eletrônico, que foi por volta de 1932, tá? Vírus vem de uma palavra latina que significa veneno. Então, nós já vimos que eles são acelulares. Se eles não são constituídos por células, eles não têm metabolismo próprio, então eles vão precisar invadir uma célula, que a gente chama de célula hospedeira, para utilizar de todo o equipamento metabólico dessa célula para poder se reproduzir, né? Vamos ver as características gerais. Então, basicamente, um vírus, né? A gente aqui vê o vírus que é o vírus bacteriófago. É um vírus que ataca bactérias. Esse bacteriófago, como os vírus, ele é basicamente uma cápsula de proteínas, que recebe o nome de capsídeo, e no interior dessa cápsula nós temos o material genético, o ácido nucleico. No caso do vírus bacteriófago, o material genético é o DNA. Mas existem também vírus que são de RNA. E numa descoberta recente, os cientistas descobriram que o citomegalovírus ele tem, na verdade, os 2 tipos de material, o DNA e o RNA. Além desse capsídeo, né, dessa cápsula, às vezes eles têm um revestimento externo, que é um envelope, que é de natureza lipídica. Nem todos apresentam esse envelope. E esse envelope é um resquício da membrana plasmática da célula hospedeira, que é constituída por glicoproteínas. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Já falei com vocês que eles invadem a célula hospedeira para poder se multiplicar, vão utilizar de toda a maquinaria dessa célula para poder se reproduzir. Essa imagem a gente tem ideia de quanto um vírus é pequenininho, né? O tamanho dele varia entre 15 e 30 nanômetros. Então, a gente compara aqui, ó, com uma bactéria, né, que tem 1000 nanômetros, e uma hemácia, que é a célula do sangue, que tem 10.000 nanômetros. Aqui a gente tem, ó, a imagem do bacteriófago, que tem 225 nanômetros, tá? E outros vírus também. Estrutura viral. Então, o vírus tem o capsídeo, né, que é a cápsula de proteínas, no interior o material genético. No caso do bacteriófago, né, que é um dos mais estudados, a gente vê essa estrutura, né, a cauda e as fibras da cauda. A gente vai entender um pouco mais à frente no que ele utiliza essas estruturas. E quando o vírus está fora da célula, ele é uma partícula inerte. Ele é conhecido como vírion, né? Ele tem toda a partícula viral completa, né? Tem o ácido nucleico
tem o capsídeo de proteínas, mas ele é uma partícula inerte. Ele só vai manifestar vida, digamos assim, no interior da célula hospedeira. Então aqui a gente consegue ver, ó, um vírus, que é um vírus envelopado, tá? Aqui o envelope membranoso, que é o caso do vírus da gripe, o mosaico do tabaco, que não tem envelope, e aqui o bacteriófago, que também não tem um envelope. Agora vamos estudar como esses vírus eles se multiplicam, né? Como é que eles se reproduzem. Então eles precisam de uma célula hospedeira para poder se reproduzir, porque eles só têm uma parte do material que é necessário para essa reprodução, para essa multiplicação. O restante todo eles vão utilizar da célula hospedeira. Então eles precisam do equipamento metabólico, né, da via metabólica da célula para poder se replicar. Nós vamos estudar a multiplicação viral analisando o ciclo do bacteriófago, porque ele é um dos mais estudados, tá? Bom, existem dois ciclos de reprodução, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Só que antes de falar diretamente sobre os ciclos, eu vou falar sobre a forma de penetração do vírus na célula, tá? O vírus e a célula hospedeira, né, a célula é muito específica para um determinado vírus, né? Ele não tem a capacidade de invadir diversos tipos de célula. A célula que ele invade, a célula hospedeira, é bem específica. E ele pode usar 3 formas para penetrar nessa célula hospedeira. Essa primeira que a gente está vendo se chama injeção. Então o vírus ele não entra. O que ele vai fazer? Ele vai injetar o material genético, como a gente está vendo aqui com o bacteriófago, no interior da célula, tá? E aí vai dar seguimento à multiplicação viral. Aqui a gente vê as outras 2 formas possíveis também para ele penetrar na célula. Um vírus envelopado, ele pode fazer a fusão do envelope. Então ele reconhece a célula como a célula hospedeira, e aí o envelope vai se fundir com a membrana plasmática da célula, e aí entra o capsídeo. No interior dessa célula hospedeira, esse capsídeo vai se desfazer e vai dar sequência ao mecanismo de multiplicação. E a última forma se chama endocitose. Na endocitose, todo o vírus penetra na célula hospedeira, tá? Então agora vamos estudar o ciclo lítico. Então aqui tem a bactéria, né? Geralmente a bactéria ela tem um DNA circular, essa aqui está não infectada, né? Quando o vírus reconhece aquela bactéria, aquela célula como célula hospedeira, ele vai se fixar, vai injetar o material genético, né? Como a gente viu, esse é o mecanismo da injeção. Para poder se fixar na parede bacteriana, ele utiliza as fibras da cauda, que a gente estudou um pouco lá atrás, né, em outros slides lá atrás. Injeta esse material genético, né, o DNA viral. E aí o que vai acontecer? Ele vai multiplicar esse DNA viral, já que é no DNA que tem toda a informação, né, para a formação dos novos vírus. Depois ele destrói o cromossomo bacteriano e essa célula, como eu costumo brincar, ela fica escrava dele, né? Ela vai trabalhar em favor da multiplicação desse vírus. Então, vai se formar novas fibras da cauda, novas cápsulas, né? E vai ter um mecanismo que se chama montagem. Formaram-se, né? Houve a montagem dos novos vírus, ocorre a lise, né? Que é o rompimento da parede da bactéria. Com a liberação dos novos vírus, cada um deles pode invadir uma nova célula hospedeira. O outro ciclo se chama ciclo lisogênico. Nesse ciclo lisogênico, o que vai acontecer? Então, aqui está a bactéria não infectada, o vírus injetou o material genético, só que agora, ao invés dele, né, se multiplicar e destruir o DNA bacteriano, não. Nós percebemos aqui uma adesão do DNA do vírus com o DNA bacteriano.
Então, o que vai acontecer? Cada vez que a bactéria se dividir, ela vai transmitir não só o DNA dela, mas o DNA do vírus também. Só que chega no momento em que aquele DNA viral que estava, digamos assim, adormecido, ele desperta, digamos assim, e aí ele passa a fazer o ciclo lítico, né? Então ele vai multiplicar o DNA, destruir o DNA bacteriano, formar novos vírus e liberar esses novos vírus, né, através da lise da bactéria. Então, resumindo, chega no momento, né, mesmo que o ciclo seja lisogênico, chega no momento em que esse DNA desperta e passa a fazer o ciclo lítico. Agora vamos falar sobre retrovírus. Vocês já devem ter ouvido falar por causa do HIV, que é um retrovírus. Algumas pessoas se enganam achando que para ser retrovírus basta ter como material genético o RNA. Na verdade, não basta ter RNA como material genético. Ele tem que ter uma enzima que é a transcriptase reversa. Essa enzima ela é capaz de produzir uma molécula de DNA a partir de um filamento de RNA. Então aqui a gente tem a imagem do HIV, né? É um vírus que é envelopado. Aqui o capsídeo, ele tem 2 moléculas de RNA e a enzima transcriptase reversa. E aqui a gente tem uma ideia de como ocorre essa multiplicação viral dentro das nossas células, que são as nossas células de defesa, né? Os nossos linfócitos. Então, o vírus, ele vai reconhecer a célula hospedeira, né? Vai entrar nessa célula e aí a transcriptase reversa, ela vai fazer com que o RNA produza uma molécula de DNA viral. E aí esse DNA vai comandar, né? Vai fazer com que a célula trabalhe em favor dele, produzindo novos vírus que são posteriormente liberados através do ciclo lítico. Como esses vírus eles são agentes infecciosos, eles podem causar doenças, né, que são chamadas de viroses, né, bastante conhecidas por todo mundo. Aqui eu listei, né, as viroses humanas, né, a AIDS, a catapora, a dengue, a febre amarela, a gripe influenza, cachumba, sarampo, a raiva ou hidrofobia, a rubéola, poliomielite e hepatite A. Aí algumas imagens para vocês darem uma olhada e eu vou me ater a 4 delas, tá? Bom, a primeira, né, pela importância que ela tem, é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana. O agente etiológico é o HIV, né? Aí está listado as principais formas de transmissão, que é através de líquidos corporais, né, como sangue, esperma, secreção vaginal, o leite materno e as mulheres que são HIV positivas, evita-se fazer o parto normal, porque tem uma chance do vírus atravessar a placenta e infectar o feto. Como sintomas, nós temos febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea e vômito. Lembrando que essa doença ela não tem cura, tá? Aquele coquetel que tanto se fala, né, para AIDS, ele vai tentar fazer o quê? Inibir a reprodução dos vírus e aumentar a sobrevida dos pacientes. A profilaxia, ou seja, medida de prevenção, educação sexual, né? Alertar para a importância do uso de preservativo em todas as relações sexuais, o controle dos bancos de sangue, não utilizar, né, de maneira compartilhada objetos que são pérfuro-cortantes, a esterilização de instrumentos cirúrgicos e odontológicos e a mãe evitar a amamentação quando elas são soropositivas, tá? Esse vírus, ele pode ficar no nosso organismo como se ele tivesse adormecido, né? E isso pode levar bastante tempo. O vírus ele tem como célula hospedeira nossas células de defesa, que são os linfócitos CD4, e
esses linfócitos, eles são responsáveis por alertar o nosso organismo da invasão de antígenos. Quando você tem uma destruição desses linfócitos, né, pela multiplicação viral no interior deles, o nosso sistema imune fica deficiente e aí surgem as doenças oportunistas, né? Então, geralmente uma pessoa que tem AIDS, ela não morre pela AIDS, ela morre por essas doenças oportunistas, né? Como a tuberculose, o câncer, a candidíase e a pneumonia. Então, como eu falei, ó, ele pode ficar de maneira latente, né, escondidinho, né, no material genético dos linfócitos e não vai ser detectado pelo sistema imune. Em algumas pessoas já teve esse período de inatividade por cerca de 10 anos. O indivíduo não vai manifestar nenhum sintoma e por causas que ainda não são bem explicadas, ele começa a se reproduzir pela via lítica e aí sim o paciente vai começar a desenvolver os sintomas da doença, tá? E aqui é uma curiosidade, só para vocês saberem que a gente só chama de aidético aquele que já manifesta os sintomas da doença. Aqui, embora defacializado, a gente tem uma ideia, né, de quanto essa doença atinge todo mundo, né, 34 milhões de pessoas infectadas, isso aí são dados de 2011, com 2 milhões e meio de novas infecções e 1 milhão e 700 mil mortes por ano. Aí aqui a gente tem ideia, né, de que a África subsaariana é a região que tem o maior número de infectados. A segunda doença que eu escolhi para falar foi sobre o sarampo, né? Por que eu fiz essa escolha? Porque em janeiro agora de 2020, no dia 6/1, morreu um menininho de 8 meses, né? Chamado Davi Gabriel, depois de 20 anos sem registro de óbitos por sarampo no Rio de Janeiro. O crescimento do sarampo, ele não é só no Rio de Janeiro, né? Não só no Brasil, mas nos países da América está bem acentuado, né? Em dados de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, foram 20.430 novos casos com 19 mortes, né? Nos 14 países das Américas. Só que o que chama a atenção é que 18.073 casos foram no Brasil, com 15 mortes. O agente etiológico é o vírus do sarampo, né? A forma de transmissão é por secreções, né, das vias aéreas, oral e respiratória, contato direto com o doente ou com objetos contaminados com o vírus, né? Com sintoma febre alta, tosse seca e aquelas características de manchas avermelhadas pela pele. Não tem tratamento específico, né? O que você pode usar é um antitérmico, por questão da febre, né? O próprio sistema imune, ele se encarrega de eliminar o vírus. E existe uma vacina que é a tríplice viral. A outra doença, lógico que a gente não poderia deixar de falar, é a Covid-19. Vou dar algumas informações, porque nesse tempo todo de pandemia a gente foi bombardeado por informações sobre a doença, só para a gente lembrar de algumas coisinhas, tá? Então, o causador da Covid-19 é um vírus da família do coronavírus, né? Essa família é grande de vírus, inclui diversas espécies, inclusive que são capazes de infectar diversos animais, né? Camelo, gado, gatos e morcegos, como está falando aqui. Só que raramente o coronavírus que infecta animal pode infectar pessoas, como é o caso do SARS-CoV-2, tá? Esse novo, que é o novo coronavírus, que foi identificado em Wuhan, na China, e que causa a Covid-19, tá? E que foi disseminada, né, e transmitida de pessoa a pessoa. Não se sabe se ele iniciou na China e nem como foi essa forma de disseminação, tá? Então, ele tem um espectro clínico bastante variado, né? Tem pessoas que são assintomáticas, cerca de 80% dos pacientes, e alguns têm alguns sintomas, né, que podem ser variados. 20% dos casos,
né? Você vai precisar de atendimento hospitalar, porque tem dificuldade respiratória, e aqueles que precisam ser entubados são cerca de 5% do número total de infectados. Aí, ó, a forma de transmissão, né? Espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva, aperto de mão, beijo, abraço, contatos com superfícies contaminadas. Os sintomas, como a gente viu, são bastante variados. As formas de precaução: lavar bem a mão com água e sabão, use de álcool gel quando você não pode lavar a mão, cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir, não compartilhar objetos pessoais, manter os ambientes bem ventilados e evitar aglomerações, tá? Então, nada de aglomeração. A gente tem que saber o seguinte, né? A gente está numa fase que é uma fase de reabertura. Se a gente não tiver uma reabertura consciente, a gente pode voltar, né? Dar passos atrás. A gente tem visto que tem oscilado bastante o número de casos. Aqui essa imagem da esquerda é só para chamar a atenção o seguinte: inicialmente, né, como era um vírus novo, os médicos achavam que os sintomas eram apenas respiratórios. Hoje eles têm ideia que vários sistemas podem ser atacados, né, como o sistema circulatório, como o sistema excretor, o sistema digestório e o sistema nervoso. Isso pode levar a um choque séptico, né, com falência de diferentes sistemas, e o indivíduo pode morrer, né? Pode ser levado à morte. E aqui essa imagem é só para chamar a atenção da importância do uso de máscara, mesmo as máscaras caseiras, né? Não precisa ser uma máscara especial, pode ser a caseira, só que ela sozinha, ela não consegue barrar o vírus. Precisa das outras medidas de prevenção também. Questão de higienização, de evitar aglomerações, né? O distanciamento físico, são importantes. E o último, chamar atenção para o Aedes aegypti, né? Esse mosquitinho fofo e lindo, que pode transmitir 4 doenças. E tá chegando o verão, né? E é o período em que ele mais se multiplica, não que não tenha casos durante todo o ano, mas é a época em que ele tem uma maior disseminação, né? Ele é capaz de transmitir a febre amarela, a dengue, a zika e a chikungunya. Então a gente vai ter uma preocupação a mais além da Covid-19, tá bom? Então, aí tem esse quadro comparativo, né? Depois, se vocês quiserem dar uma parada, dar uma lida, né? Tem os sintomas, né? Alguns são semelhantes, né? Em alguns aspectos, né? A febre, às vezes pode ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa, né? Dá uma lidinha com calma, tá bom? E também dá uma lida nas outras doenças, né? Senão o vídeo ia ficar muito extenso. Tá legal? Um grande beijo, chegamos ao fim de mais uma aula, morrendo de saudades, até breve.